Oi, meu nome é Felipe. E sim, eu vou criar um jogo de terror no Roblox. Só que dessa vez melhor que o último que eu fiz. E sem tanta ajuda de ChatGPT. E para isso, primeiramente, eu criei um projeto no Roblox Studio e fui em editor de terreno para gerar um terreno aleatório para mim não ter que editar ele manualmente. E como vocês podem ver, na minha primeira tentativa eu não obtive sucesso, e nem na segunda, e nem na terceira, mas fazendo mais alguns ajustes e adicionando spawn point, o jogo funcionou corretamente. E então agora era hora de começar a modificar o cenário que eu havia gerado, começando por adicionar um muro grande. Por quê? Porque sim, ficando desse jeito que vocês estão vendo na tela. Esses trecos na tela em azul são as trajetórias para os bots andarem. Eu marquei essa opção para ver porque eu ia criar um NPC que calcularia uma rota para matar o player. Mas já adiantando que esse script não tá no jogo porque ele não deu certo. E não, esse script não era meu, por incrível que pareça. Até porque eu ainda não tenho essa capacidade. Mas de pouco em pouco eu vou aprendendo como é que se faz isso sem ter que pegar algo da internet. E depois de me frustrar tentando criar um possível inimigo, eu comecei a colocar objetos para complementar aquele cenário que ainda estava vazio. E também aproveitei para buscar meios de locomoção para o player, mas no fim eu desisti vendo que às vezes não funcionava, ou que iria ser muito apelão contra o bicho, então eu voltei a decorar o cenário com um monte de carros velhos só para tentar remeter que eu tentei colocar um carro, mas no fim das contas não deu em nada. Como vocês podem ver nessa etapa, eu foquei muito na câmera e na ambientação do cenário, acrescentando árvores e novas estruturas, sendo uma dessas a que vocês estão vendo na tela, que ia ter uma utilidade, mas no fim eu acabei deixando ela só no cenário, sem tu poder entrar nela. Vocês se lembram do bicho que ia matar o player? Pois é, mas eu resolvi mais ou menos o problema com outro código. Mas por algum motivo o bicho não estava matando o player e travando o jogo. E adivinha, eu deixei esse problema para ser resolvido mais tarde. E enquanto não resolvia esse problema, ambientava cada vez mais o cenário, mais ou menos como ele ia ser na versão final do jogo. E já testava algumas lanternas e alguns postes para o player conseguir andar naquela escuridão. Até porque ninguém merece jogar um jogo na escuridão total, né? Ainda falando da ambientação, eu precisava fazer uma interface simples para o player conseguir ver os objetivos do jogo, para ele saber o que ele tem que fazer no cenário. Então, o que eu fiz? Eu adicionei um contador na tela que subtrai 1 a cada 1 segundo de 300. Quando o contador chega a zero, o jogo acaba e o player vence. Simples. Então agora era hora de criar o visual do monstro que ia matar o player. E para isso eu busquei modelos prontos de rosto no próprio Roblox Studio e troquei a cor do bicho com base na cor do rosto do modelo. E aproveitei também e adicionei uma luz vermelha ao redor do monstro para que fosse indicado que ele estava perto. E por último, no monstro, eu adicionei um som para ele e um som para o cenário, ficando desse jeito que vocês vão estar escutando aí na tela. Depois de adicionar os sons do jogo, eu também adicionei a lanterna através de um script, que gera uma luz quando o player apertar a tecla F do teclado. E como vocês puderam perceber, o contador não estava diminuindo, o que nos diz que o código não funcionou do jeito que era para funcionar. Oh, coisa boa! E não só isso, o monstro estava ficando preso no buraco. E para resolver isso, o que eu fiz? Com preguiça de mexer no código, eu apenas aumentei o tamanho do monstro, para que ele tivesse menos chance de ficar preso dentro de algum buraco de novo. O que vocês estão vendo na tela foi o momento que eu estava corrigindo o problema do contador e colocando ele para fazer alguma coisa com o jogador quando chegasse a determinado tempo. No caso, quando o contador chegasse a zero. E depois disso eu pedi para o ChatGPT criar um código para mim que quando o player segurasse o Shift, ele corresse, e quando ele soltasse, ele parasse de correr. E vocês perceberam que tem uma imagem de uma lanterna na tela? Pois é, esquece ela, eu ia fazer um botão de correr para quem joga no celular, mas acabei desistindo porque eu não consegui fazer. Então, quem sabe num próximo jogo eu faço isso. Bem, como parte dos ajustes finais, eu posso dizer que eu apenas adicionei um pouco mais de iluminação e fiz alguns testes para ver se o jogo estava funcionando corretamente.
E após fazer os testes do jogo, eu acrescentei no script do monstro para que quando ele matasse o player, tocasse um áudio e depois expulsasse o player da sessão. E como vocês puderam perceber, o áudio havia sido tocado, mas o player ainda estava no jogo, e sem nenhuma mensagem na tela dizendo que o player havia sido expulso ou desconectado do jogo, fazendo com que eu passasse horas e horas da minha vida corrigindo esse problema. Só que não. Eu apenas troquei kick por remove e consegui terminar o jogo depois de uma semana fazendo ele. Bem, foi bem mais do que do primeiro jogo, que eu apenas passei 1 hora. Então agora era a hora do teste da versão final do meu jogo. E já se inscreve se você gostou do resultado. Começando pelo final ruim, que seria caso se o player fosse pego pelo monstro. E agora, como é de costume, aproveitem o verdadeiro final do jogo. Então, após uma semana criando o jogo e quase um mês para editar o vídeo, finalmente eu postei. E eu quero me desculpar por toda essa demora com todos vocês. Mas eu tive alguns imprevistos e acabei me atrasando um pouco mais do esperado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até mês que vem. Talvez.